Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Brilhe sempre a vossa luz e a paz do Mestre Jesus envolva a cada um de vós. Sejam todos bem-vindos ao Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, Casa de Nelo, aos irmãos, às irmãs aqui, amigos, amigas presentes, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. É um prazer tê-los aqui, sempre. Então, compartilhem o nosso canal, deixem o seu like, o seu joinha, é muito importante para nós, você que está nos ouvindo aí, ok? Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós temos a nossa estreia das sessões que nós fazemos aqui, as gravações que nós fazemos aqui. E normalmente a gente interage com quem está acompanhando o nosso canal através do nosso chat também. Então deixe seus comentários lá, coloque os seus comentários também no chat, que a gente está sempre à disposição. Muito bem, é sempre uma alegria poder estar aqui nesta casa, nessa abençoada casa, nossa casa de orações. Hoje eu trouxe um assunto sobre comportamentos espirituais. São 10 comportamentos que eu listei. Eu fiz a questão de fazer uma pesquisa antes, e eu trouxe aqui um personagem da história importante nessa linha de raciocínio nosso, do pensamento, da fé. O nome dele é Napoleão Hill. Então eu quero convidar a todos que estão aqui conosco, aqueles que nos acompanham, a fazer uma jornada interior, refletindo sobre o sucesso, o propósito, a fé e o legado que Napoleão Hill nos deixou. Mas para entender esse legado, esses 10 comportamentos, eu vou traçar aqui para vocês uma breve biografia dele, né? Entender quem foi Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele é essencial para que a gente possa compreender o poder transformador do legado que ele nos deixou e da sua filosofia. Então eu trago aqui, baseado em fontes históricas, né, em pesquisas e dados fidedignos, inclusive de academias confiáveis, até do próprio Instituto Napoleão Hill, um dado resumidamente sobre a biografia dele. O nome do Napoleão Hill era Oliver Napoleão Hill, nascido em 1883 e falecido em 1970.
norte-americano, escritor, jornalista, palestrante. Foi considerado o pai da literatura de desenvolvimento pessoal e motivacional. Ele nasceu na Virgínia, nos Estados Unidos, começou sua carreira como repórter e, ao longo da vida, dedicou-se a investigar o que tornava as pessoas bem-sucedidas, especialmente grandes líderes. Então, ele dedicou-se a investigar essas questões junto a esses grandes líderes, e ele conduziu o maior estudo já feito até então sobre o sucesso humano. E ele entrevistou pessoalmente mais de 500 personalidades, entre homens e mulheres. Vou citar aqui alguns exemplos. Andrew Carnegie, ele era magnata do aço, um dos homens mais ricos da história. Thomas Edison, ele entrevistou Thomas Edison, inventor da lâmpada, da lâmpada elétrica, do fonógrafo, e teve mais de 1000 patentes aí que a gente conhece. Ele entrevistou Alexander Graham Bell, inventor do telefone. Ele entrevistou Theodore Roosevelt, o presidente Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos da América. Ele entrevistou George Eastman. Quem foi George Eastman? Muitas pessoas não conhecem, mas ele foi o fundador da Kodak. E, inclusive, King Gillette, fundador da marca da lâmina Gillette. A Gillette, a lâmina de barbear. E muitos outros ele entrevistou. Em 1908, ele recebeu a oportunidade que mudaria o seu destino. Entrevistaram o magnata Andrew Carnegie, então o homem mais rico do mundo. Carnegie ficou impressionado com o jovem, ele era bem jovem na época, e o desafiou a passar 20 anos estudando e entrevistando os homens, mulheres mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, a fim de descobrir as leis universais do sucesso humano. Olha só, descobrir as leis universais do sucesso humano. Carnegie também prometeu apresentar Hill a outros líderes, como esses que eu comentei agora, Thomas Edison, Henry Ford, inclusive, Henry Ford, e outros mais. O resultado desse estudo monumental foi um conjunto de princípios que Hill chamou de filosofia da realização individual. Filosofia da realização individual. Mais tarde condensados nas suas obras. São duas obras principais aí, mais importantes, todas são importantes, mas essas duas são bem evidenciadas. A Lei do Triunfo, de 1928, e o Pense e Enriqueça, de 1937. Lembrando que essa casa aqui, em 1939, hein? Então existe aí pensamentos contemporâneos entre o fundador desta casa, círculo esotérico da comunhão do pensamento, a aplicação dessas leis fundamentais, essas leis universais. Mas o mais importante aqui é a gente trazer a questão da mente humana como sendo uma força criadora. Tem tudo a ver com o que a gente preconiza nesta casa, desde longas décadas, Então ele acredita que a mente humana é uma força criadora capaz de transformar pensamentos em realidade. Entre os princípios que foram evidenciados dentro dessa doutrina, combinada com a psicologia, combinada com a espiritualidade, eu quero trazer essa questão dos comportamentos
voltados aí por Napoleão Hill, focado na espiritualidade, fazendo esse paralelo, né? Então, entre os princípios a gente pode citar: o pensamento é uma força criativa. A gente já falou várias vezes aqui nessa casa sobre o pensamento como força criativa. A fé é o poder que transforma ideias em ação. A gente fala muito de fé aqui. Fé transformadora. Não é aquela fé cega, daqui para fora, é daqui para dentro. O desejo ardente é o ponto de partida de toda a conquista. Quando nós fazemos as nossas vibrações aqui, nós depositamos esse desejo ardente nas nossas vibrações. E eu sempre falo aqui, sempre falei, eu vou sempre repetir: sentimentos e emoções potencializam o nosso pensamento, potencializam o que a gente idealiza na hora que nós fazemos nossos pedidos aqui. Outro princípio é o seguinte: o subconsciente conecta o homem à inteligência infinita. Subconsciente ou inconsciente, não importa o nome que se dê, mas nos conecta à inteligência infinita. A gente já falou aqui das questões do poder da possibilidade. Quando trouxemos aqui a questão das 7 leis espirituais para o sucesso, do Deepak Chopra, potencialidade pura, tudo está aqui, pairando aqui, em torno da nossa mente criadora, não é? Aquela composição que os antigos clássicos trouxeram, né? Beethoven, Bach, Vivaldi e tantos outros, captado da onde? Do éter. A letra, a composição já está aí. É como eu sempre falo, quando eu dou o exemplo do rádio que sintoniza a estação está transmitindo a todo momento o sinal da estação de rádio, a todo momento está transmitindo. Se eu tiver a capacidade de me conectar na frequência que está sendo transmitida essa rádio, eu vou captar a rádio, eu vou ajustar o meu cursor ali, o meu dial, né? Eu vou ajustar o meu ponteirinho exatamente na frequência que está sendo transmitida. E quando eu consigo criar essa situação, eu pego a estação da rádio sem ruído nenhum. Eu vou ouvir o que a rádio está transmitindo. Assim é nós, seres humanos, né? Em relação a essa energia cósmica, né? A essa estação de rádio universal que a gente tem, que muitos chamam de Deus, outros chamam de grande arquiteto do universo, outro de Pai Celestial, outro de Cristo, de Buda. Não importa o rótulo, o que importa é o conceito, e a gente tem que estar afinado com esse conceito. O sucesso nasce da cooperação e do serviço ao próximo. Perceberam? Estava conversando com a nossa irmã antes de iniciar a sessão, e uma das coisas principais que a gente conversou, dentre outras coisas importantes, é aquela situação de você se sentir feliz com a felicidade do outro. Nesse mundo tão conturbado que nós vivemos, é uma dádiva nós nos sentirmos felizes com a felicidade do outro. Nós podemos transmitir essa energia positiva para o outro, estender a mão para o outro, tirar esse outro do buraco, vamos chamar assim, de uma situação delicada, de uma situação sentimental, de uma situação emocional,
Muitas vezes a gente não precisa nem falar nada, é só o gesto de estender a mão, já é a solução para aquele problema, para aquela pessoa. Então o Hill dizia que não existe fracasso permanente, apenas lições disfarçadas de dificuldade. E é na dificuldade que a gente consegue crescer. Alguns de vocês devem estar se perguntando nesse momento, onde ele quer chegar trazendo a personalidade histórica do Napoleão Hill nessa conversa de hoje? Eu quero exatamente traçar esse paralelo entre o poder do pensamento, a espiritualidade e a filosofia de vida de cada um de nós. Um detalhe interessante é que Napoleão Hill, ele não se vinculou a nenhuma religião específica. No entanto, fazendo essa análise e buscando informações mais apuradas em relação às suas obras, eu constatei aqui que nós podemos chegar à conclusão que é profundamente espiritual. Ele acreditava em uma força universal, inteligente, que pode ser acessada pela fé, que pode ser acessada pela oração, que pode ser acessada pelo pensamento positivo e pelo amor ao próximo. Embora ele não tenha se vinculado a nenhuma religião, ele faz citações a Jesus. Na obra Pense e Enriqueça, de 1937, tem um trechinho lá que diz: Jesus Cristo ensinou a maior de todas as leis do sucesso, a lei da fé. Ele evidenciou a fé. Ele também, em uma das passagens bíblicas, ele reforça a crença firme em algo invisível. E esse algo invisível pode se tornar real. Ele cita uma alusão a Hebreus 11:1, onde ele diz o seguinte: a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem. Em síntese, nós podemos evidenciar princípios como a fé inabalável, propósito definido, serviço ao próximo e domínio da mente. Napoleão Hill influenciou praticamente todos os grandes nomes da literatura motivacional e coachings modernos, incluindo Earl Nightingale, O Maior Segredo do Mundo, um livro editado por Earl Nightingale. O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. Rhonda Byrne, desculpa a pronúncia aí, mas o livro O Segredo. E nós ouvimos falar muito, e quando eu falo desse tema, eu sempre falo que tudo isso converge ao que essa casa nos ensina há 80 anos, ao legado do Sr. Nello, que é um dos grandes divulgadores da lei da atração, o Bob Proctor, né? Naquele livro, Lei da Atração, que virou inclusive um filme, né? E aliás, o Bob Proctor nos deixou em 2022, foi uma grande perda, né? Até hoje, a obra Pense e Enriqueça, do Hill,
vendeu mais de 100 milhões de exemplares e é considerado um dos livros mais importantes de autodesenvolvimento. Isso segundo comentário respeitoso, hein? Segundo a livraria do Congresso dos Estados Unidos. Então, para concluir, eu tenho mais 3, 4 minutos, eu vou citar então os 10 comportamentos espirituais segundo Napoleão Hill. Resumidamente, cultivar a fé inabalável. A fé é o maior poder espiritual do ser humano. É por meio dela que a mente cria e atrai o que deseja. A fé é o ponto de partida de toda a riqueza. E quando a gente fala em riqueza, aqui nessa casa, quando a gente fala em prosperidade, nós não estamos falando só de dinheiro. Já reforcei aqui várias vezes. Nós estamos falando de prosperidade em todos os sentidos da nossa vida. Na relação profissional, na relação sentimental, na família, não é? Nos relacionamentos com o filho, entre marido, mulher, companheiro, companheira, enfim. O segundo comportamento seria desenvolver um propósito definido de vida. Ter uma meta clara e um propósito elevado é a forma de alinhar-se com a inteligência infinita, a inteligência universal. O que o Hill chamou de Deus ou força universal. Aquele que não tem um propósito definido é como um navio sem leme. Quantas pessoas nós vemos nesse mundo perdido, pessoas que estão totalmente perdidas, né? Não sabem o que querem fazer da vida, não dão sentido para a vida, tem medo, né? Vive com medo de assumir responsabilidade, porque ninguém quer responsabilidade, e isso traz infelicidade, traz depressão, traz comportamentos nocivos, não é? Pode até somatizar. Então, aquele que não tem um propósito definido é como um navio sem leme, está totalmente perdido. Praticar a oração e a conexão interior, através da oração, como uma forma de sintonizar-se com o campo espiritual e a sabedoria universal. É fazer as nossas orações aqui, em conexão com o Mestre Jesus, não é? É fazer a nossa conexão com o plano espiritual, que nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre assistidos, mas desde que a gente sintonize lá aquele canalzinho para pegar aquela frequência, nós estamos sempre amparados. Usar o poder da visualização e do subconsciente é o que nós fazemos aqui quando nós realizamos o nosso pedido, né? Na hora do nosso pedido, na hora das vibrações, é o que a gente procura fazer, que é a visualização. Potencializar o nosso pensamento através da visualização, através do sentimento e da emoção, como se aquilo que você está visualizando, de fato acontece, de fato está acontecendo, de fato você está criando. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, pode não acontecer daqui a um ano, e a gente sabe que é através do nosso merecimento, mas um dia acontece, uma hora acontece. Usar o poder da visualização, então, e do subconsciente é muito importante. Praticar o amor e a benevolência. Praticar amor e benevolência. Viver em gratidão, ser grato por tudo. Ser grato por aquilo que acontece nas nossas vidas. Quer seja
para o bem, quer seja para o mal, sabendo que se for para o mal um acontecimento que nos causou um prejuízo, que nos aborrece, saibamos que é para o nosso crescimento. E viver com gratidão, agradeça por tudo, né? Os preceitos bíblicos nos ensinam a questão da gratidão. Desenvolver a mente positiva, deixe seus pensamentos nocivos fora, do mesmo jeito que ele vem, deixa ele passar e deixa ele embora. Vamos evitar de sintonizar com essas estações de TV aí. Você acorda pela manhã, você quer tomar um café sossegado, liga uma TV, pronto, está lá aquela notícia, a desgraça, enfim. Vamos deixar isso de lado, vamos estar em sintonia com a divina espiritualidade, vamos estar em sintonia com o bem, com o belo, com aquilo que vai nos trazer de uma forma desejada, não é? Para o nosso bem e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Servir ao próximo com honestidade e ética. Servir ao próximo com honestidade e ética. Não preciso nem comentar sobre isso, não é? Cultivar o autodomínio e a disciplina moral. Eu lembro que o seu Manuel de Paula, ele falava muito em moral. Várias preleições que ele deu aqui, que eu presenciei, ele falava muito na moral do ser humano, não é? Estamos falando aqui de integridade. E por último, confiar na inteligência infinita, nas grandes possibilidades que esse universo pode trazer para cada um de nós. O Napoleão Hill dizia que o homem deve aprender a entregar o resultado à mente universal, após agir com fé e persistência. Quem de nós, né, nunca já chegou aqui na hora de fazer os pedidos, e toda a sessão que a gente faz aqui é sempre o mesmo pedido, não é? Jamais desista. Se você entende que você é merecedor, se você frequenta uma casa como essa, seja persistente, porque você vai ser merecedor, o seu pedido vai ser realizado, para a saúde, para o relacionamento, para arrumar um emprego, para tudo que você desejar, desde que seja aquele pedido justo e honesto, não é? Então, após você agir com fé e persistência, entregue esse ato espiritual de confiança. Quando a gente faz a vibração aqui, a gente não entrega, a gente muda o quadro mental, projeta ele nas minhas preleições, eu projeto ele numa tela, como se fosse uma tela de cinema, e lá está projetado o seu pedido sendo realizado, não é? Porque há um poder invisível que recompensa aquele que acredita, aquele que crê. Na minha preleição aqui, quando eu faço a prática, eu sempre falo isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, eu concluo agora, nesse último minuto, que o Napoleão Hill nos mostrou que o sucesso sem espiritualidade, ele é vazio. Mas o sucesso com propósito, fé e amor, ele é eterno. Cada um de nós pode transformar a sua vida, seus negócios, o seu mundo interior, quando decide viver de acordo com as leis espirituais do pensamento. O que a mente humana pode conceber e acreditar, pode realizar, se estiver em harmonia com a inteligência infinita. A harmonia é o primeiro pilar aqui dessa casa. Amor é o segundo. Verdade está voltada à integridade, nós temos que ser verdadeiros. E justiça, temos que ser justos. Então eu deixo aqui
Você pode realizar seus próprios milagres. Você pode fazer os seus próprios milagres. É o que Napoleão Hill deixa no seu livro, em 1971, editado em 1971, que leva esse nome, você pode realizar seus próprios milagres. Então, que a gente possa realizar os nossos milagres, que nós possamos rogar a Deus, a Jesus, ao plano espiritual desta casa, sermos merecedores, fortalecendo a nossa fé, sendo honestos, sendo amorosos, enfim, esse é o meu recado que eu deixo na tarde de hoje. E paz com todos. Amados irmãos e irmãs, mantenham-se numa posição confortável, relaxem, respirem profundamente, vamos nos acomodando, relaxando, respirando profundamente. À medida que a gente solta o ar, a gente vai relaxando, prestando atenção na nossa respiração, o ar entrando, o ar saindo. Solte-se, entregue-se para vivenciar esse momento. É um momento único, é o seu momento, é o momento que nós nos dedicamos, 1 horinha aqui na sessão de vibrações. Então nós vamos assim partindo para um momento de doação. Vamos vivenciar a lei divina do dar e receber. Vamos abrindo os nossos corações, nos doando com muito amor, muita luz, muita paz, muita força e muita fé, vibrando para todo o universo, harmonia, amor, verdade e justiça. Vibrem. Bem tranquilos, serenos e confiantes no Divino Mestre, Mestre Jesus, e na corrente espiritual desta casa, aos nossos amigos espirituais que horas nos assistem, vamos abrindo os nossos corações em favor dos nossos irmãos de caminhada e em favor de nós mesmos. E assim vamos vibrar, alinhando os nossos pensamentos, repetindo mentalmente: somos uma centelha divina. Somos um poço de energias, somos emissores de fluidos magnéticos. Vós sois deuses, assim disse o Mestre Jesus, referindo-se à nossa condição de seres espirituais, imortais. Afirmou ainda: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, podemos criar condições para curar, condições para reanimar, consolar, cocriar. Nós podemos, tudo podemos naquele que nos fortalece. Vibremos saúde para o nosso corpo, paz para o nosso espírito, para que possamos ser instrumentos úteis
na prática do bem. Vibrem. Glorifiquemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, saudando-o em todos os seres, em todas as coisas, vibrando para o universo, harmonia, amor, verdade e justiça. Saudemos a corrente espiritual desta casa e aos espíritos benfeitores que estão nos visitando aqui e agora. Entreguemos ao Mestre Jesus, aos espíritos benfeitores e ao nosso mentor espiritual, Seu Nelo, a direção do nosso trabalho. Para todos os frequentadores deste centro de irradiação mental, para a sua diretoria, que nos acolhe com tanto amor e carinho, vibremos saúde, paz e grandes realizações, e que seus bens materiais e espirituais se multipliquem abundantemente. Nossas vibrações, elevemos nosso pensamento para as instituições sociais que acolhem crianças, idosos, doentes. Vibremos para que o plano espiritual os ajude a cumprir com suas nobres missões. Nossas vibrações para as instituições sociais. Vibrações para os nossos pais, para os nossos filhos, afilhados, netos, para os vossos pais. Mentalize-o aqui neste salão. Mentalize os seus pais, quer estejam aqui no plano físico, envoltos numa luz branca fortíssima, sendo assistido pelo plano espiritual desta casa, trazendo-lhes a paz, a saúde, a proteção divina. Vibrem. Para os vossos pais que já não estão mais aqui no plano conosco, aqui no plano físico, já estão na parte espiritual, mentalize os vossos pais, sendo envoltos numa luz branca fortíssima, trazendo-lhes a paz, o entendimento, o caminhar junto com o Mestre Jesus. Vibrem para os vossos pais, onde quer que eles estejam. Para os vossos filhos, netos, afilhados, mentalize-os alegres, sorridentes, saudáveis, prósperos. Uma luz branca envolve os vossos filhos, os vossos netos, afilhados. Essa luz é uma luz protetora, que afasta dos vossos filhos, dos vossos netos, dos sobrinhos, afilhados, toda e qualquer energia negativa. Protegidos estão os vossos filhos, vossos netos, vossos sobrinhos e vossos afilhados. Vibrações para os casais. Meu amigo, meu irmão, vibre para a vossa esposa. Minha amiga, minha irmã, vibre para o vosso esposo. Saúde, paz, prosperidade. Fortaleça o vosso relacionamento, vibrando amor entre vós. Meu irmão, vibre para a vossa esposa. Saúde, paz. Fortaleça o relacionamento com a vossa esposa. Companheiro, companheira, fortaleçam o relacionamento. Sejam prósperos. Vibrem no amor.
Vibremos agora para aqueles nossos irmãos e irmãs que se comportam como sendo nossos inimigos. Nós vamos perdoar aqueles irmãos e irmãs que se comportam como sendo nossos inimigos. Vamos vibrar para que eles se transformem em nossos amigos. Porém, se isso não for possível, não pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pelo nosso pensamento, pela nossa vibração, vamos vibrar da mesma forma, para que esses nossos irmãos e irmãs se afastem do nosso caminho, sigam em paz, sejam prósperos e sejam felizes. Vibremos para os nossos irmãos e irmãs que se comportam como sendo nossos inimigos. Prosperidade, felicidade, paz. Para os nossos irmãos e irmãs doentes do corpo e da mente, aqueles irmãos e irmãs que encontram-se nos hospitais, nas UTIs, nos sanatórios, nas clínicas de tratamento, ou mesmo nas suas próprias casas, ou nas instituições que os acolhem. Mentalize esses nossos irmãos recebendo do alto as vibrações, uma luz branca fortíssima envolvendo cada um deles. Vamos pedir à divina espiritualidade que os ampare, acalmando-os, amenizando a dor de cada um deles e trazendo para cada um a cura tão desejada, curando-os. Vibremos, cura para os nossos irmãos e irmãs doentes do corpo e da mente. Sobre esta mesa encontram-se vários nomes, vários pedidos. Neste momento, eu entrego esses nomes, esses pedidos, à divina espiritualidade desta casa, para que cada um de nossos irmãos e irmãs aqui apresentados possam receber do alto o pedido tão desejado, possam realizar o que tanto desejam. Inúmeros são os pedidos. Aqueles nossos irmãos e irmãs que fazem parte do nosso grupo de WhatsApp, eu apresento todos os nomes à divina espiritualidade desta casa, para que possam ser assistidos, tenham paz, tenham saúde recuperada, aqueles que estão passando por momentos difíceis, sejam amparados pela divina espiritualidade, tenham força e tenham fé. Vibremos. Também vibrações para os nossos irmãos e irmãs desencarnados. Mentalizemos nossos irmãos e irmãs recebendo do alto muita luz. Que a corrente espiritual possa acolher esses nossos irmãos e encaminhá-los no plano espiritual. Sejam amparados, instruídos na paz, na luz, no entendimento, no amor. Que o Mestre Jesus possa acolher esses nossos irmãos que encontram-se no plano espiritual. Muita luz. Vibrações para os nossos irmãos e irmãs viciados em geral, dependentes químicos. Não importa qual a dependência química, não importa qual é o vício, vamos elevar nossos pensamentos através das nossas vibrações mentais, para que a espiritualidade aqui presente possamos direcionar nossas vibrações para esses nossos irmãos, trazendo-lhes força e coragem, para que possam se libertar e voltarem a uma vida normal junto aos seus familiares e amigos. Vibremos para os nossos irmãos viciados em geral, dependentes químicos, libertação, libertação para os nossos irmãos viciados em geral, libertação. Vibrem.
para os nossos irmãos encarcerados, nossos irmãos e irmãs encarcerados. Vibremos para que eles recebam tratamento digno, tratamento este que lhes favoreça a regeneração, que o Mestre Jesus possa adentrar o coração de cada um desses nossos irmãos e irmãs encarcerados, que eles possam vislumbrar a recuperação, para quando eles saudarem a dívida para com a sociedade, eles sejam recebidos por essa mesma sociedade, sem preconceito, possam se reintegrar como cidadãos e cidadãs úteis à família e à sociedade. Vibremos para os nossos irmãos e irmãs encarcerados. Para o nosso irmão, irmã, rico materialista. Para aqueles irmãos e irmãs que vivem na pobreza em geral. Para os ricos e materialistas, vibremos, para que ele tome consciência da responsabilidade que Deus lhes confiou. Empregue seus recursos, suas iniciativas, em grandes empreendimentos, criando oportunidades de trabalho, que possam também se responsabilizar pela manutenção de instituições sociais, cumprindo assim a missão que Deus lhes confiou. Nossas vibrações para o irmão rico e materialista. Para o nosso irmão que vive na pobreza em geral, vibremos confiança e fé. E vamos pedir à divina espiritualidade que ajude cada um desses nossos irmãos a encontrar oportunidades de trabalho, para que eles possam ter progresso material e principalmente possam viver com dignidade. Vibremos progresso material, oportunidades, dignidade para os irmãos que vivem na pobreza em geral. Vibrem. Vibrações para os idosos e para as crianças abandonadas. Para os nossos idosos, vibremos para que sejam respeitados, tenham conforto, carinho, recebam um tratamento adequado, tanto nos seus lares como nas instituições especializadas que os acolhem. Para as nossas crianças abandonadas, que elas possam receber aconchego, amor, educação e possam se tornar pessoas dignas no futuro. Vibremos. Agora é o momento que nós vamos fazer a visita, mentalmente fazer uma visita, cada um de vós, ao vosso lar, à vossa casa, ao vosso apartamento, não importa, é ao vosso lar, a vossa residência, onde você convive, onde você administra. Convidemos então a divina espiritualidade desta casa, aos irmãos do plano espiritual, que acompanhem cada um de vós a visita ao vosso lar. Mentalize o vosso lar, a entrada principal do vosso lar, mentalize os cômodos, sala de estar, sala de jantar, dormitórios, banheiro, área de serviço, cozinha, terraço, garagem. Mentalize o vosso lar. Coloque-se mentalmente numa posição na qual você entende que seja o centro do vosso lar. Coloque-se no centro do vosso lar. Do alto desce uma luz branca fortíssima. Essa luz branca, ela é espargida por todos os cômodos do vosso lar. Todos os cômodos do vosso lar, essa luz é pulverizada, ela atinge todos os cantos do vosso lar, todas as energias nocivas que porventura lá estiverem, através dessa luz branca fortíssima,
essas energias nocivas estão sendo eliminadas, transmutadas. A partir de agora, no vosso lar, existe prosperidade, existe amor. Mentalize na entrada principal do vosso lar, na porta principal, na altura do batente lá em cima, uma placa escrita com letras douradas: aqui é lugar de gente feliz, próspera, saudável. Repita mentalmente: Deus está presente no meu lar, Jesus está presente no meu lar, os amigos espirituais da Casa de Nelo estão presentes no meu lar reina a paz, o amor, a prosperidade e a felicidade. Vibrem, vibrem, paz, amor, prosperidade e felicidade no vosso lar. Vibrem. Vamos vibrar agora para o vosso ambiente de trabalho. Mentalize o vosso ambiente de trabalho, qualquer que seja o vosso trabalho. Mentalize o vosso ambiente de trabalho, recebendo do alto uma luz branca fortíssima. Aqueles irmãos e irmãs que trabalham fora da sua residência, trabalham em prédios comerciais, em lojas, ou mesmo trabalham na rua, visitando seus clientes. Mentalize-se envolto numa luz branca fortíssima, protetora, que os leva a bons caminhos, a caminho de prosperidade, a caminho de bons negócios. Mentalize essa luz branca. Vibre prosperidade para o vosso ambiente de trabalho, companheirismo, cooperação, sucesso e progresso para todos no vosso ambiente de trabalho. Vibrem. Agora chegou a hora da fluidificação das águas. Aquele nosso irmão, irmã, coloque o seu copinho com água enquanto você acompanha a nossa sessão pelo nosso canal no YouTube. Aqueles nossos irmãos e irmãs que apresentam as águas aqui neste salão, apresentamos todas as águas ao plano espiritual desta casa, lembrando que não existe distância para o plano espiritual e não existe tempo. Nossos irmãos que nos acompanham recebem a presença do plano espiritual, através das águas vão ser depositadas nestas águas o medicamento necessário, o fluido magnético necessário para cada um de nós, dentro daquilo que estamos necessitando. Energia positiva, harmonia em todos os órgãos do nosso corpo, alinhamento dos nossos chakras, saúde plena, equilíbrio emocional, pensamento firme e fé. Estão sendo depositadas agora sobre estas águas o medicamento necessário para cada um de nós. As águas estão sendo energizadas. Energizadas estão todas as águas, com o fluido magnético e o medicamento necessário para cada um de nós, nos trazendo a harmonia, o equilíbrio, a paz, a saúde. Que assim seja.
Muito bem, chegou a hora em que se cumpre uma das leis universais, lei imutável, irrevogável, dar e receber, essa é a lei. Cada um de nós, através das nossas vibrações sinceras e amorosas, nos doamos e a lei se cumpre. Adquirimos o direito de receber. Esse é o momento que nós realizamos o nosso pedido, encaminhamos o nosso pedido mentalmente ao plano espiritual. Qualquer que seja o pedido, justo e honesto, e que não vá prejudicar a ninguém, entregamos esse nosso pedido. Mentalize uma tela de cinema, uma tela em branco. Nesta tela em branco você projeta o seu pedido já realizado. Potencialize o vosso pensamento, a sua mentalização, através do sentimento e da emoção, com muita fé, com sorriso, com alegria, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a divina espiritualidade, agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, por realizar o meu pedido. Obrigado ao plano espiritual por encaminhar o meu pedido, por se mover, por se comover e atender. Obrigado ao Mestre Nelo pela oportunidade que nos dá de apresentar o nosso pedido. Que o nosso pedido seja realizado na proporção da nossa necessidade. Porém, se ele não puder ser atendido da forma como nós projetamos, tenhamos a certeza, depositemos a nossa fé, a nossa certeza no plano espiritual, nas mãos do Mestre Jesus, que o nosso pedido vai ser atendido, embora de outra forma, e que esse pedido nos trará a mesma ou tão maior felicidade. Vibrem. Eleve o vosso pedido ao alto. Entregue este quadro mental à divina espiritualidade. Confiemos no plano espiritual, confiemos no Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por atender o meu pedido, por acolher o meu pedido. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, pelos vossos ensinamentos. Obrigado ao plano espiritual desta casa. Obrigado ao nosso mentor espiritual, Senhor Nelo, pelo nosso pedido já realizado. Agora é o momento de nós realizarmos
o tratamento espiritual através da ministração do passe magnético. Através do passe magnético serão alinhados vossos chakras, serão energizados vossos órgãos, ossos, sangue, órgãos, ossos, todo o nosso organismo físico, todo o nosso mental, todo o nosso espiritual. Mentalize um jardim florido, uma relva verde, você caminhando nesta relva, céu azul, uma brisa leve, batendo em vosso rosto, é o próprio Deus vos acarinhando. Em meio àquelas flores do jardim, muitas flores coloridas, avistamos a presença do Mestre Jesus. O Mestre Jesus, fitando em vossos olhos, estendendo as suas mãos em sua direção, a mão direita sobre o vosso peito, a mão esquerda sobre a vossa cabeça. Peço à corrente espiritual desta casa que faça do meu pensamento a força e do meu corpo o instrumento necessário para a realização deste passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Saúde para o vosso corpo, paz para o vosso espírito e a realização de todos os vossos pedidos justos e honestos. Saibam que todos aqueles que se dispõem a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e cumprir a missão que Deus lhes confiou, sairão desta casa curados, encaminhados e abençoados. Que assim seja. Amados irmãos e irmãs, recebam tudo aquilo que aqui vieram buscar. Agora é o momento que eu convido a cada um de vós a acompanhar o nosso hino espiritualista.
Amados irmãos e irmãs, agradecemos ao Mestre Jesus, que permitiu a presença das forças espirituais, a corrente espiritual desta casa, seus guias, mestres, ao nosso guia espiritual, o Senhor Nelo, por mais esse trabalho realizado. Assim sendo, peço permissão para dar por encerrado o nosso encontro nesta data, em nome de Deus, de Jesus e das forças espirituais. Vão em paz, voltem cada vez melhor, retornem bem para os vossos lares, para o vosso ambiente de trabalho e tenham uma excelente semana.